celebra hoje o Dia dos Heróis Nacionais. Boa noite, bem-vindo ao Jornal. Registados no país mais 12 óbitos e 1.173 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. Presidente da República pondera endurecer medidas de prevenção caso os números da Covid-19 continuem a disparar. Ministro da Defesa diz que caça ao líder da junta militar da Renamo é irreversível. Governo retira compulsivamente cerca de 4.000 pessoas em zonas de risco devido à subida do caudal do rio Limpopo na província de Gaza. Moçambique registrou mais 12 óbitos por Covid-19, elevando o número total de mortes para 415, tendo ainda 1.173 novos casos, anunciou hoje o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde indicou que dos 12 óbitos devido ao novo coronavírus, 10 são homens e 3 são mulheres, todos de nacionalidade moçambicana e cujas idades variam entre 25 e 77 anos de idade. Os óbitos foram declarados nos dias 29 de janeiro, 2 de fevereiro e esta quarta-feira. Com estes novos casos, eleva-se para 415 vidas perdidas devido à doença. De acordo com as autoridades sanitárias, 1.173 indivíduos testaram positivo a Covid-19, de um total de 3.351 testados nas últimas 24 horas. A cidade de Maputo continua a registrar o maior número de infecções, com 316 casos, seguida pela província de Sofala, com 195 casos positivos. Ainda nas últimas 24 horas, mais 56 pacientes foram internados em diversas unidades hospitalares, bem como o registro de 16 altas. Ainda houve 475 pessoas livres da Covid-19, totalizando 25.485 recuperados. O país tem 15.529 casos ativos do novo coronavírus e, cumulativamente, tem 41.433 casos positivos registrados. E o chefe de Estado, Filipe Nunes, pondera agravar as medidas de prevenção da Covid-19 caso a tendência da propagação da doença prevaleça. O aumento de casos de internamento e de óbitos nos hospitais públicos são outros fatores que levam o chefe do Executivo a não descartar a possibilidade do endurecimento das medidas restritivas para inverter a tendência prevalecente. O país está a ver-se na contingência de adotar medidas cada vez mais restritivas para o bem coletivo. Mas sobre este assunto, e de modo a imprimir mais dinamismo na gestão das medidas em curso, amanhã voltarei a comunicar à nação. E Nunes qualifica a situação de grave, por isso exige maior responsabilidade da sociedade. A pandemia da Covid-19, um verdadeiro flagelo sanitário de dimensões sem precedentes. Moçambique está, neste preciso momento, numa situação grave, com contaminações em ritmo acelerado. Depois das medidas que anunciamos no passado dia 13 de janeiro, a tendência não mudou para melhor, agravou-se. Registram-se mais casos de contaminações, mais hospitalizações, e eleva-se o número de óbitos. E desafia os moçambicanos a não esperar pelo reconhecimento para manter o país na linha da frente, na luta pela redução da propagação da doença, bem como de outras frentes que o país enfrenta. O pessoal de saúde sem pretender compensar por palavras, mas fazemos-lo com a nossa consciência e do nosso coração. A estes compatriotas que dão o seu máximo para defender a nossa soberania, para salvar vidas e tentam manter o Sistema Nacional de Saúde resiliente. Não esperam elogios para manter Moçambique em pé. A cidade de Maputo ainda continua a ser a que mais casos registra em todo o país diariamente. Ainda esta quarta-feira, o Presidente da República voltou a apelar aos jovens para resistirem ao chamado dos insurgentes na província de Cabo Delgado em prol da soberania nacional.
O Executivo reconhece que a efeméride é celebrada em meio a vários desafios, com enfoque para as mudanças climáticas, os ataques no centro, entre outros. Por isso, Filipe News apela aos jovens a não se envolverem nessa luta que periga a soberania nacional, principalmente na zona norte do país. Os moçambicanos têm a plena consciência de que celebramos o Dia dos Heróis num quadro repleto de desafios e constrangimentos. Entre os desafios por que nos debatemos na atualidade e que, inspirados nos nossos heróis, temos a convicção de os superar, destacamos o combate contra o terrorismo, a eliminação dos ataques armados da junta militar da Renamo. Nossos concidadãos, na sua maioria jovens dos 14 aos 20 anos, recrutados pelos terroristas, a não hesitar quanto ao seu retorno às suas famílias. E assegura que o governo está aberto a reintegrar sem retaliação aos jovens desertores. Sabemos que não têm coragem de o fazer com receios de retaliações. As estruturas locais e as forças de defesa e segurança tudo farão para vos receber em segurança e garantir o vosso enquadramento. Fruto do reconhecimento do governo pelo seu empenho na luta pelo bem-estar do país, serão condecorados 1.680 veteranos de guerra em todo o território nacional. O governo decidiu, em sua homenagem, condecorar com a medalha veterano de luta de libertação nacional de Moçambique a todos os veteranos da luta de libertação nacional, um processo que iniciamos no ciclo passado. Hoje, por ocasião da passagem do Dia dos Heróis Moçambicanos, vamos impor insígnias a 1.682 veteranos da luta de libertação nacional em todo o território nacional, sendo 44 dos galardoados a título póstumo. Continuem a honrar o mérito pelas medalhas que a partir de hoje passam a ostentar, na certeza de que a nossa geração continuará a inspirar-se na valência dos heróis moçambicanos. O estadista chama atenção para a necessidade de a sociedade não se desviar da agenda prioritária, o desenvolvimento nacional. As chuvas são regulares em algumas zonas do país. Apelamos para que continuemos sem distração, focalizados na nossa agenda coletiva. Desenvolver Moçambique mais nada. Vamos aumentar a produção e a produtividade. Vamos manter-nos firmes na busca da paz, progresso e no próprio bem-estar. O país parou para celebrar esta quarta-feira 52 anos após a morte de Eduardo Chivambo Mondlane e em seu reconhecimento foi instituído como Dia dos Heróis Nacionais. Já o Ministro da Defesa, Jaime Neto, diz que há condições para a reinserção dos jovens desertores dos grupos terroristas e entende que a sua reintegração social pode ser crucial para defender a soberania nacional. Desencorajamento dos jovens para não integrarem as fileiras dos insurgentes tem sido nota dominante no seio do governo. E para viabilizar este apelo, o Ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, diz que há condições para a viabilização deste processo. E há condições para que cada jovem que esteja nesse lugar possa voltar e ser recebido pelas autoridades locais e poderem ser enquadrados para o convívio familiar e contribuírem para o desenvolvimento do país. Achamos que devem ser mais envolventes na defesa, não é, da pátria, não é, na conservação da nossa paz, e através, não é, de não envolvimento em atos contrários, não é, à soberania nacional. Os jovens afastarem-se de qualquer processo de recrutamento, aquilo não vai continuar, não é? Nós estamos a apelar dia e noite para que o Nhongo e o seu grupo se entreguem para o DDR. Não é? Só dessa maneira também é que se pode contribuir, não é, para a estabilização do país. O chefe da bancada parlamentar da Frelimo, Sérgio Panti, defende a união dos moçambicanos para se fazer face aos desafios que o país enfrenta e em reconhecimento aos legados deixados
pelos heróis nacionais. O terrorismo continua a ser um desafio, os ataques e as ações da autoproclamada junta militar. A questão que foi também aqui mencionada, que é a gestão, portanto, que está relacionada com uma boa gestão e prevenção das calamidades naturais, é um grande desafio dos desastres. Penso que com a força que os moçambicanos, a experiência e a nossa capacidade de trabalho, são desafios que podemos ultrapassar. Mas, sobretudo, temos que continuar unidos como moçambicanos, potenciando as nossas diversidades e encontrar sempre as melhores soluções com base no diálogo e num ambiente de paz. Este aqui é o essencial. O nosso povo é um povo pacífico, trabalhador, muito corajoso e acredito que está preparado para ultrapassar esses desafios. Chudi Mangane realça a necessidade de se preservar os legados deixados por Eduardo Mondlane. É preciso focar, concentrar, escolher qual é o seu caminho e fazer esforços para chegar lá. Mas também é preciso lembrar de nossos irmãos e irmãs, nossos vizinhos, e ser uma comunidade unida que tem consideração um para o outro, e especialmente nesta altura de Covid. A palavra mais importante que ele iterou foi a luta contínua. Refira-se que Eduardo Mondlane morreu a 3 de fevereiro na capital tanzaniana Dar es Salaam, vítima de uma encomenda-bomba, cujos autores ainda se desconhecem. Ministro da Defesa Nacional diz que perseguição ao líder da junta militar da Renamo, Mariano Nhongo, é um processo irreversível. Desde que o estadista moçambicano anunciou o fim das tréguas a Mariano Nhongo, ainda não há pistas sobre o seu paradeiro. Entretanto, esta quarta-feira, o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, afirmou que a perseguição do líder da junta militar é irreversível e visa devolver a estabilidade no centro do país. O Nhongo é um cidadão nacional. Se ele se entregar, vai ser muito bom, porque ele pode participar no desenvolvimento do país. Mas se ele não se render, nós vamos fazer tudo por tudo para neutralizar a ele. Por que forma? Seja capturá-lo ou trazer de outros modos, é aquilo que nós, se conseguirmos, vamos fazer. Não é? Mas vamos trabalhar para neutralizar a ele. Então estamos a prosseguir com o trabalho de caça ao inimigo e até desmantelar. E reconhece que definir um prazo para capturar o líder da junta militar seria incorrer a um erro por parte das estratégias governamentais e das forças militares. É um desafio, acho que sabe perfeitamente, ele está no mato, ele está fugitivo, está escondido, não é? Então, dar-lhe prazo estaria, se calhar, a cometer um erro. Vamos continuar a trabalhar e penso que em breve vamos ver os resultados. O governante considera de preocupante a situação de instabilidade do centro e norte do país, embora reconheça ter existido avanços no concernente à recuperação de posições anteriormente ocupadas pelos inimigos nas duas regiões do país. A situação ainda é preocupante porque nós já não conseguimos desmantelar completamente, não é, todos os focos, não é, que ameaçam a estabilidade do país e das populações, mas estamos ao encalço. Na zona centro sabem perfeitamente qual é a situação atual, não é? Há movimentações de fuga, mas não para contrariar as ações das forças de defesa e segurança. Na zona norte também há um trabalho intenso que está a ser feito e eu penso que estão a acompanhar, não é? A intensidade dos ataques reduziu bastante porque as forças de defesa e segurança ocuparam várias partes onde havia ameaças. A insuficiência de fundos para atender aos mais de 560 mil deslocados constou um dos grandes desafios do governo, visando minorar as necessidades das vítimas de guerra. Por sua vez, a secretária de Estado na província da Zambésia, Judith Musakula, desafia a autoproclamada junta militar da Renamo a aderir ao DDR por forma a garantir o calar das armas no centro do país. A apresentação foi feita esta quarta-feira
pela secretária do Estado na província da Zambésia, Judite Musakula, durante as comemorações da passagem do Dia dos Heróis Moçambicanos, numa altura em que ainda se verifica resistência por parte de alguns guerrilheiros da autoproclamada Junta Militar da Renamo em aderir ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração em curso no país. Estamos preocupados também com a situação da Junta Militar. Continua o DDR, o que nós queremos exortar é que todos eles se juntem aos outros que estão neste processo do DDR para que o país continue a gozar da sua paz. Por outro lado, Musakula manifestou a sua preocupação com relação aos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, que, no seu entender, retardam o desenvolvimento do país. E também a situação que nos preocupa é a situação dos terroristas na província de Cabo Delgado. E vamos continuar todos a ser vigilantes para que consigamos resolver uma vez por todas e o nosso país tenha uma paz definitiva. Já o governador da província da Zambésia, Pio Matos, desafiou a sociedade moçambicana a ter ousadia, à semelhança dos heróis nacionais, na construção de um país melhor. Muitos heróis, desde o Gungunhana, Mutacas e outros, que deram as suas vidas, deram o seu peito e combateram para libertar o povo. Nós nos vergamos hoje, neste dia tão especial, para lhes dizer que reconhecemos todo o trabalho, todo o desempenho que deram para esta sua pátria. É verdade, sendo Moçambique um país emergente, um país novo, um país que a nascer da descolonização, carece de muitos atributos para continuarmos a acelerar, mas como vocês depreendem, o nosso desenvolvimento está crescendo, o nosso povo está com um bem-estar social cada vez melhor. É verdade que nós queremos almejar o ideal vem com sacrifício e vem com o trabalho. Lembre-se que a efeméride é comemorada numa altura em que o país e o mundo enfrentam a pandemia da Covid-19, doença que dilacera pessoas de todas as idades. Quem também junta-se à Judite Musakula é Elisa Zacarias, secretária de Estado na província de Tete, que exorta a Renamo a contribuir para o sucesso do DDR para garantir o desenvolvimento do país. Celebra-se hoje, à escala nacional, o Dia dos Heróis Moçambicanos, que coincide com o 52º aniversário da morte de Eduardo Sivambo Mundulane, primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Na ocasião, a secretária de Estado em Tete, Elisa Zacarias, apelou a Renamo a aderir ao processo de DDR como principal elemento que deve prevalecer para o desenvolvimento do país. Não podemos deixar de expressar a nossa dor pelo sofrimento acentuado dos nossos irmãos afetados pelos ataques armados que ocorrem na província de Cabo Delgado e no centro do país. Com efeito, apelamos para que a Renamo adira ao processo de DDR, passo muito importante para a reconciliação e consolidação da sociedade moçambicana. Por seu turno, o governador da província de Tete, Domingos Ziola, disse que a data é um momento de refletir e valorizar as conquistas e o sacrifício dos heróis moçambicanos, baseado na unidade e diversidade de opiniões para a concertação do que é prioridade na construção de Moçambique melhor. Nesta data, são recordados todos os heróis moçambicanos que, abdicando da sua juventude, lutaram pela libertação nacional, pela restituição e prevalência das culturas moçambicanas. A data representa ainda o Dia da Unidade Nacional, por ser o símbolo do esforço e projeto de Eduardo Mundulane. Já os galardoados não se esconderam a sua satisfação face à distinção atribuída, uma vez que corresponde ao papel por ela desempenhado para a edificação da unidade nacional. Meu sentimento mesmo, estou mesmo bem contente para dizer que o Estado é verdade, reconheceu que é verdade. Esses combatentes são os que trouxeram a liberdade que hoje em dia que toda a população está gozando. E um trabalho tem que ser feito. Não é só o presidente, né? Todo cidadão tem que empenhar nesse processo. Tudo é possível na vida. Mas o que está a falhar, na sua opinião? Não está falhando nada, é normal na vida dos homens haver diferença de
de referir que o arquiteto da Unidade Nacional, Eduardo Sivambo Mundlane, morreu a 3 de fevereiro de 1969 após ter recebido uma encomenda bomba no seu gabinete, como reza a história moçambicana. Seguimos com outras notícias. O governo retira compulsivamente cerca de 4.000 pessoas em zonas de risco devido à subida do caudal do rio Limpopo, na província de Gaza. Os dados foram anunciados esta quarta-feira pelo delegado do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, Manuel Afonso. Na ocasião, o responsável fez saber que já ordenou a retirada de 4.000 pessoas que encontravam-se no linear das inundações com forma de preservar as suas vidas. E disso prevemos que 86 mil pessoas possam ficar afetadas. Também vale a pena fazer referência de que do trabalho que está sendo feito, ou seja, o COI provincial reuniu-se no dia 1 e decidiu que despachar equipas lideradas por diretores provinciais para os distritos que eu fiz referência, e do trabalho que está sendo feito, podemos dizer, até então 4.000 pessoas já foram retiradas das zonas de risco de inundações, mas o trabalho continua. A verdade, porém, é que os volumes que estão a ver requerem atenção especial e continuamos a apelar às populações vivendo nas zonas de risco para se retirarem imediatamente. Importa referir também que, a não acontecer isso, a sede voluntária, o governo vai tomar medidas de evacuação compulsiva. Face à ameaça do transbordo das águas do rio Limpopo, o INGD emitiu o alerta do perigo para as famílias residentes nos arredores, esclarecendo que Kumbomone, Chokwe, Chicacate, Pafuri mantém o nível de alerta e Xai-Xai está embaixo do nível de alerta. Na verdade, o nível dos rios está a subir. Naturalmente que até este momento temos Kumbomone, temos Chokwe, temos Chicacate e temos Pafuri acima do nível de alerta, enquanto que Xai-Xai mantém-se ainda abaixo do nível de alerta. O delegado Manuel Afonso fez saber ainda que a província dispõe de logística suficiente para fazer face às inundações. Neste momento, em termos de ações, vale a pena fazer referência de que nos distritos de Massangena, Chiqualaquala, Mapai, Mapalane, Guijá, Chibuto e Belém tem embarcações para intervenções ao nível do distrito. Importa referir que as inundações poderão afetar as áreas agrícolas nos distritos de Chibuto e Xongweni. De Gaza, rumamos à província de Sofala, onde o governo instala cerca de 100 tendas para reforçar a capacidade de acomodação das vítimas de ciclones e inundações no centro de acolhimento de Guaraguara. Neste ponto da localidade de Guaraguara foram e estão sendo erguidas tendas para acolher parte das cerca de 1.100 famílias desalojadas pelos efeitos combinados do ciclone Heloise e inundações resultantes do transbordo do rio Buz, que se encontram aglomeradas na escola secundária local. Já esticamos 69 tendas grandes e 26 tendas pequenas, que é para exatamente tentar descongestionar o centro temporário da escola secundária de Guaraguara por causa de coronavírus. Visto lá que algumas famílias ainda estão a passar a noite ao ar livre, então estamos tentando lutar para descondicionar algumas famílias passarem para cá. Aqui, a população terá acesso a latrinas e água potável, cujo acesso é deficitário. A verdade, a população ressentada tem um acesso bastante limitado à água. Estamos a tratar de ativar um furo que estava desativado através da instalação de uma bomba submersível e a bombagem de água para um tanque de 10.000 litros na escola secundária de Guaraguara. Quantas latrinas irão construir
a nível de Guaraguara ou neste centro? Bom, para o centro de acomodação da escola secundária está prevista a construção de 20 letrinas e para este campo de reassentamento, que é um campo novo, como podem ver, que é o campo 11, está prevista a construção de 10 letrinas e 10 casas de banho. No total, serão 30 latrinas e 10 casas de banho a serem construídas para atender 7.000 pessoas. E o Centro de Acomodação das Vítimas de Ciclones e Inundações de Guaraguara começa a registrar casos de doenças de origem hídrica e respiratória. 7.000 pessoas, entre elas crianças, adultos e idosos, correm o risco de contraírem doenças diversas, entre elas hídricas e respiratórias, com a eclosão da diarreia, tosse e constipação. Atendemos aqui mais infecções respiratórias decorrentes de contato com as águas. Sim. Então, como outras a seguir, temos a malária, temos diarreias, mas são doenças não graves. São doenças não graves e atendemos todos em ambulatório. Embora ainda não tenha o centro registrado um caso grave, a situação é tida como preocupante pelo fato de maior parte dos desalojados aqui acomodados não possuírem máscaras e outras porque mal fazem seu uso, numa altura em que crescem os casos de novas infecções pela Covid-19. Pessoas têm noção da doença, mas devido à agitação que se vive, acabamos esquecendo as máscaras em algum momento. Outro problema é o aglomerado que não permite o distanciamento. Esse aqui é um grande desafio. Como estão a ver, é trânsito mesmo. As pessoas estão a vir aqui para daqui a algum tempo saírem. Agora, enquanto estiverem aqui, às vezes não conseguimos cumprir 1,5 metro que nós precisamos, ou 2 metros, de onde está um para o outro. Para minimizar a situação, o Serviço Distrital de Infraestruturas do BUS tem em manga o plano de distribuir 2.000 talhões no bairro de Nchindo. Quem vai distribuir é o secretário de bairro. Por isso, esses lugares, quem limpou aqui foi a comunidade de cada bairro. Como SDP, vamos só demarcar os talhões e entregamos ao secretário de bairro. Estamos a falar de 2.010 talhões. Na medida que eles vão fazendo parcelamento, nós estamos a atribuir às famílias, porque temos que prevenir aglomerar muita gente por muito tempo naquela situação. Não vai ajudar olhando o tempo que nós nos encontramos. Assegurou Massada José Mambonda, chefe da localidade de Guaraguara, falando em exclusivo à TV Sucesso. De volta às notícias, técnicos do INAS, em Sofala, acusados de extorquir famílias para constarem da lista dos beneficiários do subsídio. As inscrições de cidadãos vulneráveis e idosos, entre outros portadores de deficiência, com vista a beneficiar-se de apoio monetário, desta vez referente à Covid-19, já decorre há uma semana na província de Sofala. Nós estamos muito saneados. Todo bairro aqui em Nhamutunga, bairro 21, Matador, tem a oportunidade de receber. Enquanto no nosso bairro, nosso secretário faz todo o sacrifício de pôr nomes para tal, nós recebemos. Mas isso não acontece. Quando chega o senhor armado no nosso bairro, leva o papel de nossa secretária, deita e leva aqueles papéis dele, manda receber pessoas. Nós ficamos assim, enquanto nós todos sofremos. Coronavírus veio para nós todos. E daí veio para nós todos. E ele anda só minha pessoa. Isso vai fazer o quê? Mas para constar da lista de beneficiação dos 7.000 meticais, alguns técnicos do INAS estão a cobrar 500 meticais por família. Senhor Armando é muito burlador. Ontem estava a escrever e começava das 18 até 22 horas. Mas cobrava, cada casa 500. Primeiro chegou na minha casa, me cobrou 500 meticais. Na minha casa, eu tenho prova, Ele veio na minha casa e disse que quero 500 para eu passar até o nome. E nós que não temos 500 meticais para projetar ele, nós não vamos fazer mudar. Será que quando esse dinheiro o presidente enviou, disse que você tem que escolher a pessoa da tua família, ou tem que escolher a pessoa da Frelimo, ou tem que escolher a pessoa que tem 500 meticais? Nós que não temos marido, que são solteiros, que são viúvos, cobram 500, aqui 500 vamos adquirir onde? Porque nós não temos. Se nós estamos a pedir ser escrevido, porque dinheiro não temos. Escrevem crianças órfãs, mulheres viúvas, velhas, não sai o nome, não sai o dado nada.
E esses que são dados a tirar 500 meticais, aquela pessoa que não tem 500, vai ser escrevido com quem? A atitude dos técnicos do Instituto Nacional de Ação Social as deixa agastadas, pois, como não bastasse, os beneficiários naquelas zonas residenciais são os mesmos desde os tempos de apoio à reconstrução pós-GIDAI. Apanhava a casa estragada, não escrevia, ia escrever uma casa boa. Quando houve essa coisa, apoio de Bardi, ninguém que recebia. Lona, não recebemos. Agora esta vez, disse que ontem passou das casas, mas 18 horas, 19. Passaram a escrever no escondido, como pessoas daqui não dormem, outros saem no mercado, outros saem aonde, encontrou ele a escrever. Sem secretário, conhecimento de secretário, sem nada. Daquela vez receberam 7 milhões de pessoas, nós não recebemos, mas não nos demos secretário. Mas tem casa que recebeu 7 mil, que recebeu todo o produto de DAI e coronavírus, ele ainda escreveu de novo. Isso quer dizer o quê? Nós não somos população? Não somos moçambicanos? Desde que começou a cerca de DAI, ele sempre passa, cobra dinheiro. Aquele que paga, o nome dele sai sem problema. Cobra 500, mas quando você vai receber, tira mais 2 mil, dá mais ele. Mas, de acordo com as nossas fontes, os tais beneficiários de bom nada fazem com os 7 mil, porque após a recessão devem partilhar o dinheiro com o tal dito Sr. Armando, desta feita técnico do INES. Agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal, acusado de cobrar valores para facilitar soltura de funcionários, neste caso da saúde, detidos por desvio neste caso de fármacos na província de Nampula. Tudo começou quando foi ordenado um mandato, o que culminou com a detenção dos funcionários afetos nos serviços distrital da saúde, mulher e ação social de Nacarroa, indiciados de desvio de medicamento do Sistema Nacional de Saúde naquele ponto da província de Nampula. Entretanto, inconformados com as detenções, os familiares dos funcionários aproximaram-se do Cernic junto à Procuradoria Distrital para se inteirar das reais causas que levaram aos seus parentes às celas, tendo não resultado em nada, porque as duas instituições recusaram-se a dar qualquer explicação. Quando lá chegamos, procuramos a Cernic diz que não era deles o assunto, só simplesmente cumpriram um mandato. Assim, o assunto estava na Procuradoria. Chegado à Procuradoria, também está a dizer que eu estou à espera do relatório da Cernic. Andaram aí a jogar, está a jogar de um lado para o outro. Então, ultimamente, existiu um indício de corrupção, a pedido de um dinheiro no valor de 35 mil meticais para cada pessoa, como são 4 pessoas, para cada pessoa. Na pessoa do senhor diretor, do próprio diretor. Ele falou indiretamente, mas quando saímos dali do gabinete dele, um senhor que estava conosco, um nosso familiar, ligou a ele. Sou diretor, pode nos abrir esse jogo? O que há mais ou menos para essa família ficar sossegada? E quando ele disse telefonicamente, é aquilo que eu lhe disse. Então, aquilo que ele lhe disse, ele informou-nos que não, aqui ele está a pedir dinheiro, 35 mil. Bem, sobre dinheiro, deixa-nos triste, visto que isto é corrupção. Fomos pedidos 35 mil, isto é corrupção. Vamos pagar o quê? Visto que as pessoas não foram ouvidas nada. Normalmente eles tinham que ser solicitados, após ser solicitados, eles deviam ser ouvidos. E esse dinheiro 35 vai para onde? Isto é corrupção. Quem estava a pedir o dinheiro? Bem, o dinheiro foi pedido na Cernic. Sim, pediram na Cernic. Isso nos deixou espantados. Por que nós vamos pagar 35? Esse 35 para quê? Sobre estas acusações, a TV Sucesso contactou a porta-voz do Cernic em Nampula. Esta diz não estar a par do caso. Todavia, garantiu que pronunciaria-se oportunamente. Contactado telefonicamente, o procurador distrital de Nacarroa, Alcides, confirmou as detenções dos funcionários. Porém, informações que nos chegam de fontes próximas a este processo foi lavrado no dia 2 de fevereiro, depois da detenção no dia 25 de janeiro. Profissionais de saúde mobilizam-se e doam sangue para suprir déficit do líquido vital no Hospital Provincial de Tete.
Visa suprir o déficit do banco de sangue que se registra na maior unidade sanitária de Tete face às várias doenças com destaque para a malária, Covid-19, que carece do líquido vital. Na ocasião, a diretora do Serviço Provincial de Saúde em Tete, Carla Moss, exortou aos profissionais de saúde a aderir ao movimento. Esta iniciativa que nós tivemos pela primeira vez aqui na província de Tete, Setor Saúde, visa na perspectiva de aumentarmos o nosso estoque de sangue a nível da província, em particular do Hospital Provincial de Tete. Que neste momento, por exemplo, temos um estoque no Hospital Provincial de 135 unidades, achamos que é pouco, então temos que ter estoque confortáveis, primeiro porque nós estamos na época chuvosa. Na época chuvosa surgem aquelas doenças derivadas do deficiente saneamento do meio. Noutro desenvolvimento, Mosse disse que a campanha terá réplica ao nível dos distritos por forma a satisfazer as necessidades no seu setor. Portanto, hoje terminará e daqui a 3 meses vamos fazer mais uma. Mas a nível dos distritos, estamos a nos organizar para que a partir da próxima semana hajam feiras de doação de sangue também a nível de cada sede distrital. Mas para nós aqui a nível da cidade, em princípio, voltamos a fazer esta feira daqui a 3 meses, porque é o intervalo previsto depois de uma doação, entre uma doação e outra. Por outro lado, a diretora do Serviço Provincial de Saúde em Tete apela aos profissionais de saúde na sua capacidade de resposta face à pandemia da Covid-19. Sensibilizava para aderir ao movimento, mas a mensagem também é dizer aos meus colegas para nos mantermos firmes, em prontidão, continuarmos a trabalhar, educando a população em relação à Covid-19, mas acima de tudo também a nossa capacidade de resposta. Porque agora nós temos o centro de isolamento da Covid-19 com pacientes. Importa realçar que até ao fecho da nossa reportagem, o movimento de doação de sangue que envolve profissionais de saúde havia coletado 60 unidades de sangue. Já na página desportiva, saiba que a Federação Moçambicana de Futebol prorrogou o prazo de licenciamento para as equipas do Campeonato Provincial para 22 de fevereiro, devido às irregularidades no processo. O esperado aconteceu. A Federação Moçambicana de Futebol não teve outra alternativa senão prorrogar o prazo de prolicenciamento, pois não havia condições para o início do campeonato provincial. Através do comunicado número 004/FMF/2021, o órgão máximo que gera o futebol no país fez saber que prorroga o prolicenciamento para os clubes da 2ª Divisão até o dia 22 de fevereiro, devido ao incumprimento no processo por parte de alguns clubes. O dia 31 de janeiro havia sido estabelecido como limite para o licenciamento de clubes. Entretanto, até o último dia do mês passado, a maior parte das equipas não estavam em condições de competirem na prova da 2ª Divisão, facto que forçou a Federação Moçambicana de Futebol a estender o prazo. O documento refere ainda que a Federação estendeu o prazo devido ao impacto das medidas de prevenção da Covid-19 em vigor emanadas pelo Governo, bem como dos ciclones Idai e Eloise. Perante essa situação, a direção executiva da Federação Moçambicana de Futebol, na sua reunião ordinária de 29 de janeiro, julgou procedente alargar o prazo para permitir maior participação das equipas, pois o objetivo é que todas participem da prova. Entretanto, o executivo liderado por Faisal Cidade reitera que os clubes que não cumprirem com o licenciamento não poderão participar dos campeonatos provinciais de séniores masculinos. Fim do jornal principal, num dia em que celebramos o Dia dos Heróis Moçambicanos e o país registrou mais 12 óbitos por Covid-19. Boa noite e bom descanso.